Ó, o Corinthians segue na busca pelo Palmeiras aí na classificação do Brasileirão, né? E o Garrafa, então, preparou uma reportagem muito bacana. Dá uma olhadinha. Ainda tentando assimilar a derrota para o Flamengo na Libertadores, a ordem no timão é virar a chavinha e pensar no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Corinthians, que já foi líder da competição, está na caça ao seu maior rival, o Palmeiras. Hoje, a primeira colocação do brasileiro é do Verdão, que com 42 pontos está a 4 do vice-líder, justamente o Corinthians. Aliás, daqui a 2 rodadas, as duas equipes estarão frente a frente medindo forças e brigando pela liderança lá em Itaquera. No primeiro turno, o Verdão levou a melhor em cima do timão. Jogando em Barueri, o time de Abel venceu por 3-0. Agora, Vitor Pereira tem a oportunidade de dar o troco no seu compatriota. Mas antes disso, cada uma das equipes terá mais 2 partidas pela frente. O Corinthians joga sábado contra o Avaí pelo Brasileiro e terça tem o Flamengo no Rio pela Libertadores. Já o Palmeiras, domingo, recebe o Goiás no Allianz Parque e na quarta, também em casa, enfrenta o Galo Mineiro pela Liberta. Muito bem, e agora os comentários de vocês? Então, no caso do voto, tá naquela história, né? O Corinthians, para mim, Libertadores já era. O Palmeiras vai ter um jogo duríssimo com o Atlético. Claro que o Palmeiras saiu com uma moral elevadíssima depois do que ele fez lá em Minas Gerais, que foi uma jornada sensacional, né? Agora, o Corinthians precisa ganhar do Avaí. Precisa ganhar do Avaí, não tem jeito. Será que vai conseguir ganhar lá? Será que ele vai escalar o que tem de melhor? O que ele tem de melhor? Ele não pode. Se ele entre o Renato Augusto vai jogar, entre o Fagner e o outro português que ele tem lá, o Rafael Ramos, que ele tem que escalar quem? Depende. Fagner. Qual é a condição do Fagner? Que condição? Será que o Fagner não consegue jogar? Tá escalando só de acordo com o médico, Flávio. Chega uma hora. Mas é lógico, Flávio vai perder tudo. Quando ele tentou. Mas vai perder o que ele não tem nada. Mas ele qual é o time dele? Por causa desse negócio, ele já perdeu o William, perdeu o Renato Augusto. Então, agora Renato perdendo por perder. Monta um time, ele precisa montar um time, Flávio. Um time. Aí você tira 2, 3. Montar um time. Sabe como é que ele poupa, Flávio? Sabe o que ele fez contra o Botafogo? O quê? O Corinthians ia pegar o Flamengo, né? E tinha o Botafogo antes. Vou poupar o William. Olha só. Se você entender, você manda um e-mail pra mim, ó. Osmar Garrafa, Garrafa 2014 e tal. Segue aí, acha o meu e-mail, manda um e-mail pra mim. Ele tira o William. Acha aí, meu. Né? Ele tira o William do time, vai poupar o William, deixa no banco. Aí ele põe o William para jogar no segundo tempo. Se você põe para jogar no segundo tempo, isso não é poupar. Se o William aguenta 30, 40 minutos, comece com o William. O que aconteceu com o William no jogo seguinte? Tá, mas ele não... Abriu, ele tem que poupar, os jogadores não aguentam. O time do Corinthians tem... O Corinthians contratou de baseado e aleatoriamente. Aí, ele tem jogadores que não têm condição. É claro que ele quer definir o time, mas vai definir como? Se os jogadores não aguentam, Flávio, não tem condição. Tem que pegar pé. Chega uma hora, agora é a hora da onça beber água pro Corinthians, Flávio. Ele vai chegar com o elenco inteiro nas férias. Vai passar boas férias, tá sem lesão, né? Vem cá. O Corinthians é segundo colocado do Campeonato Brasileiro e chegou nessa... 4 do Palmeiras, se perder amanhã pode ficar 7. Pode, o Flamengo está muito mais que isso e tem muito mais elenco. O Palmeiras está muito mais elenco. E o problema... E aí ele chega numa quarta de final de Libertadores com isso aí que tem aí. E você acha que tá pouco? O time... Você acha que é pouco? Ele tá fazendo milagre. Não, mas o time do Corinthians era para ter ficado ele jogou o confronto com o Flamengo, ele jogou no mato. Ele tem os erros dele, Flávio, não é possível. Você acha que o Corinthians tem condição de ganhar do Flamengo em qualquer hipótese? Não, ele pode fazer o que ele quiser. O Corinthians não pode fazer trocação. Eu vou dizer mais uma coisa pra você. O Corinthians e Flamengo, a diferença é tão grande que o Corinthians poderia jogar com 12. Perfeito. Os dois jogos. Então você avisa ele. Isso, tem que avisar ele que não pode jogar de igual para igual. Foi o que ele quis fazer na Arena. Ele tinha que fazer na Arena. Você queria que ele fizesse no Maracanã? Se ele fizer no Maracanã, ele apanha de 15. Ele tinha que tentar. Ele tinha que fazer alguma coisa. O Corinthians já chegou aí onde ele chegou, ele já era franco atirador. Ele tá muito além do que ele podia chegar. Ele já chegou muito além do que ele podia. E aí ele tem que arriscar. Estamos falando de futebol. Ele tem que arriscar aqui. Mas arriscar com a coerência. Ele não pode arriscar com o Cantígio marcando uma rascaeta. Ele não pode arriscar deixando... Ele não pode arriscar. Ele gostaria que o Vidal tivesse marcando uma rascaeta. Ele não pode arriscar. Ele não pode arriscar quando ele pega o Mosquito lá. O Mosquito tem que jogar pelo lado direito, vai. Né? O Mosquito tá jogando pelo lado direito. O Adson na esquerda. O que ele faz? Ele inverte os dois jogadores. Se ele não invertesse, o que ia acontecer?
Pô, ia acontecer o quê? Perder do mesmo jeito. Ah, mas peraí. Joga com 12. Pega então o tá Corinthians, bom. põe 12. Tá bom. Contra Pro o senhor, Flamengo o Corinthians vai perder sempre. Não é assim, Flávio. Não tô Eu falando acho de que futebol. Ele, claro que não. Ele fez o que claro dava pra não. fazer e chegou, onde não dava pra chegar. O Corinthians com esse time liderou o campeonato 6 rodadas. Ele tem méritos, Pelo amor de Deus, mas é um absurdo ele não, tá fazendo não falar milagre. dos... Não Não é tá que ele fazendo tem milagre, tá não. fazendo milagre Não com o tá que ele fazendo tem. milagre. Nossa Cometendo Senhora. muito erro. Nossa Você Senhora. tem o Piton e o Fábio Santos. Contra o Flamengo, você põe o Piton pra jogar. Então tá fazendo milagre. Deixa o Fábio Provavelmente Santos. porque Isso. o Fábio Santos tinha Não, o Fábio Santos vai jogar agora com o Avaí. O Fábio Santos jogou contra o Botafogo. Depende Por que da que ele não condição. poupou contra o Depende Quem Botafogo? é a da condição. espinha dorsal do Corinthians? Ele não tem um time. Não, mas Ele- Cássio, Fagner, Fagner, Fábio Santos. Fábio Santos, Gil, você pode pôr o Balbuena, né? Você já monta. tem que pôr o Balbuena. Essa defesa tinha que ter jogado contra o Atlético Goianiense. Ele não pôs essa defesa. Sim. Ele não pôs essa defesa. E no ali depois? O que aconteceu? Tomou 2 cocos lá do Atlético Porque Goianiense. não jogou com essa defesa. Exatamente, tem que pôr o que tem de melhor. É jogo decisivo. E aí os caras se machucam, que estão mas machucando é toda claro, hora. você tem razão. Nas férias vocês vão chegar inteiro, hein? Vão preservar vocês Não, pra férias sempre. já foi, É simples, que o Corinthians tem ferrado, vários jogadores veteraníssimos que não aguentam jogar 2, 3 jogos. É simples isso. Se o Fábio Santos- se o Fábio Você tá Santos tinha jogando contra condição a de ciência. Você tá jogando O contra a que ele ciência. tem de melhor, Flávio, o que tem de melhor, ele tem que jogar nos principais E é o que ele campeonatos. tá fazendo. Não, Quando contra o dá pra Atlético jogar, Goianiense, aí contra o Flamengo, ele preservou os caras. Ele quer colocar o cara melhor que ele tem, mas o cara melhor tá mas- machucado, o outro mas não peraí. aguenta, o cara Isso, não fazer o então quê? peraí. Dá elenco pra ele que ele faz. Ele tem um elenco desequilibrado e O outra, cara e melhor outra. que tem clinicamente E outra. ou o cara melhor... Eu, às vezes, prefiro um cara clinicamente não a 100%. Isso, aí ele machuca não a e não 100%. joga mais 10 jogos. Mas tudo bem, mas pelo menos não Ele tinha passado salvou vergonha com o Corinthians. Flamengo. Ele descobriu essa molecada, porque os veteranos que o Corinthians trouxe, Ele tem os seus nenhum tinha méritos. condição física, Ok. e o Corinthians Ele foi tem trazendo de méritos. baseada, Ele tem sem méritos. nenhum Eu não respeito sou à como assinação o do senhor. clube. O senhor é Aí terra ele coloca arrasada, a ou é bom ou molecada é e ruim. salva. Ele Ó, tem méritos. Contra o Flamengo, nesse resumo dos jogos importantes e decisivos do esquece o Corinthians... Flamengo. Isso é briga desigual, não dá pra brigar com o Flamengo. Pode não dá pôr pra- o time que ele quiser com o Flamengo. Então tá bom. Vai lá, Na com 12, cabeça vai ser desse com senhor, o 13 Corinthians agora. tem que ir lá e tomar de 10. Calma. Na Não, 10 cabeça não, o desse Flamengo- senhor, o o Flamengo vai Corinthians se tem que ir poupar pro Maracanã tomar de 10. Não seria surpresa. Corta É o isso que microfone. ele seria quer. surpresa. É isso que ele Corta o quer. microfone, Não quero não, pra mim diretor. tanto Corta o faz. microfone porque não dá. Ó, isso, agora cortou. Ó, eles estão falando aqui, mas cortaram o microfone deles. Só cortaram o meu. Então vou continuar. É o seguinte, ó, o volante Fausto Vera concedeu hoje a primeira entrevista coletiva com a camisa do Corinthians. O Zé Paz estava lá no CCT Joaquim Grava e vem agora direto da nossa redação para contar como que foi, Garrafa, assim a gente respira um pouco aqui. Boa noite, Zé. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí, ó. Só uma coisa, a solução é colocar o Garrafa de técnico lá no Corinthians, até porque tá viralizando na internet aí um vídeo do nosso companheiro Paulo Andrade lá da ESPN, falando sobre o Garrafa, como que ele era treinador lá na Copa Imprensa. Depois você pergunta isso daí pra ele. Mas agora vamos falar do Fausto Vera primeiro, que como você disse, foi apresentado hoje oficialmente lá no Corinthians. Ele que já fez 3 jogos com a camisa do Corinthians, já jogou contra o Atlético Goianiense, já pegou o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, jogou contra o Flamengo agora na última terça-feira aí, jogo da Copa Libertadores da América, entrou no lugar do Maicon, que estava machucado. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Maicon também. E hoje lá na entrevista coletiva, aí o nosso glorioso Fausto Vera teve a oportunidade de falar várias coisas, responder sobre vários assuntos, e um deles, como que ele pode atuar nesse time aí do Vitor Pereira, do técnico português. Vamos ver o que disse o Fausto Vera. El entrenador ya me conocía y habló conmigo, sabe que puedo jugar en las 3 posiciones, tanto de 5 solo como de interno derecho o izquierdo, así que bueno, el partido que me tocó debutar lo hice de 5, que me siento cómodo para jugar solo de pivot y me siento muy cómodo también para hacerlo como interno por derecha. Así que en la posición que me necesiten mis compañeros y me pide el entrenador, siempre voy a tratar de dar lo mejor y bueno, sobre todas las cosas ayudar a este club y tratar de conseguir victorias. Tá, então a palavra do nosso glorioso amigo Fausto Vera, camisa 33 do Corinthians, ele que, repito, foi apresentado oficialmente hoje lá no CT Doutor Joaquim Grava, falou sobre vários temas, ele que tem contrato até junho de 2026 com o Corinthians, portanto 4 anos de contrato, uma das contratações mais caras aí do Corinthians nos últimos tempos, algo aí em torno de 5 milhões de dólares o Corinthians pagou lá o Argentinos Júniors, a ex-equipe do nosso glorioso amigo Fausto Vera, que já jogou, repito, 3 partidas aí pelo Corinthians. Eu disse para vocês sobre o Maicon, que é
dar um pitaquinho aí em relação ao Maicon. O Fausto Vera entrou no lugar do Maicon justamente aí na partida contra o Flamengo e hoje o Corinthians avisou a gente aí, avisou a imprensa, avisou todo mundo que o Maicon ele fraturou um dedo do pé esquerdo numa dividida lá com o Thiago Maia nessa partida contra o Flamengo, acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo, vai ficar fora por muito tempo, então o Fausto Vera vai ter a chance de ganhar a titularidade nesse time do Corinthians. Ele que foi titular contra o Botafogo e contra o Atlético Goianiense e contra o Flamengo acabou entrando então no decorrer da partida. E aí perguntaram lá para o nosso amigo Fausto Vera justamente em relação à partida da próxima terça-feira contra o Flamengo, jogo 2 aí da Copa Libertadores da América, que tá dando um buchicho danado aí com o Flávio, com o Garrafa, com toda a fiel corintiana. Perguntaram para ele sobre essa partida e sobre como foi estrear na Libertadores com a camisa do Corinthians. Vamos ver o que disse o Vera. Jugar con Corinthians obviamente que es algo diferente y muy lindo por el contexto, por la cancha, por la gente que tiene el club y por el fanatismo que hay en todo Brasil. Así que bueno, contento y ahora tratar de remontar la serie de la semana que viene, que es un partido que tenemos mucha confianza y vamos a tratar de sacarlo adelante. Falou aí, portanto, então, Fausto Vera aqui no nosso Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho na minha segunda entrada, viu, Michele? Eu vou trazer o provável Corinthians que entra em campo amanhã contra o Avaí para o Osmar Garrafa arrancar os cabelos que ele tem aí na cabeça. E agora você fique à vontade aí para conversar com o nosso técnico Osmar Garrafa sobre o Corinthians e também com o Flávio Prado, viu, Mi? Daqui a pouco eu volto. Valeu, Zé. Tem que acreditar mesmo também nessa virada aí contra o Flamengo. Tem que falar que acredita, claro. Tem que falar. Uma pena esse negócio do Maicon aí. Puxa vida, uma judiação, porque primeiro que qualquer pessoa que não possa trabalhar ele tá voltando de uma lesão, Flávio. Não, é complicado, é triste. Que dedo será que ele quebrou do pé? Foi uma dividida e foi um lance fortuito mesmo, não teve nem maldade. Que pena. E o Fausto Vera, essa é uma contratação cara que eu nunca vou criticar. Jogador jovem. De todos os argentinos, ele é o mais badalado desses moleques todos que vieram, embora quem tenha me impressionado muito tenha sido o Flaco Lopes do Palmeiras, me impressionou demais. Vamos ver a sequência, né? Mas esse menino, ele vem muito bem credenciado, muito bem. Como é um contrato longo, eu acredito que o Corinthians possa ganhar dinheiro com esse jogador. E isso é contratação pensada. É. E como você viu aí, ele falou que o Vitor Pereira conhecia e tal, foi indicado. Essa é uma contratação que não é uma loucura para dar satisfação. É uma contratação pensada. Essa foi boa. Tanto é verdade que ele pode fazer as 3 funções ali no meio campo, já tem entrado nos jogos, já tem mostrado qualidade, é um cara que consegue sair, consegue chegar à frente, e aí a gente fica naquela ansiedade aí pela próxima participação do José Paes, porque pelo que eu tô vendo, o português vai deixar todo mundo legal para as férias de dezembro, né? Tá preocupado com o pessoal. O jogo de amanhã vale muito! O jogo de amanhã vale decisão, mas não pode machucar. Se tiver que machucar, machuca. O que vale mais, o jogo do Flamengo ou o jogo de amanhã? O jogo de amanhã vale. Será que o cara não consegue? Mas qual vale mais, jogo de amanhã ou o jogo do Flamengo? Agora o jogo de amanhã. Vale mais? O Flamengo está praticamente fora, porque o seu Vitor Pereira poupou tanta gente que estragou o primeiro jogo. Tá. Ele já praticamente chega morto no Rio de Janeiro. Então amanhã tem que entrar com força máxima. Para pegar o Palmeiras na outra semana. Sim. Não, mas ele vai mesclar. Se ele tivesse colocado o time titular, que você chama de titular do Corinthians, ele ganhava do Flamengo. Não, talvez não pudesse ter tomado 2-0. Tomava 3, 4. Ah, então tá bom. Gente, eu só não entendo. Por que não bota o time melhor que tiver amanhã e contra o Flamengo? Isso. Porque eles não aguentam. Não é possível, Flávio. É possível, sim. Não é assim. Por que ele não faria isso? Porque sei lá. Porque são técnicos que só estão hoje, a grande maioria é só com a planilha médica, e todo respeito aos médicos, aos fisiologistas, mas você tem aqueles que, às vezes é melhor você perde o jogador. Vai fazer o quê? Com esse elenco fabuloso que o Corinthians tem, você então você fica poupando e não ganha nada. Então não adianta. Você vai contratar o jogador para jogar 3 jogos, machucar e ficar 10 fora. Não adianta nada, ué. Eu não sei. Mas nas férias eles vão estar legal, gente. Em dezembro vai todo mundo pra praia, pro Caribe, os milionários sem lesão, não vai sair ninguém mancando. Eu acho que tinha que ir com um time forte em todos os jogos. E se lesionar? E se minha mãe fosse você vai preservando. É assim, ó, primeiro jogo joga todos os fortes. No segundo, 3 já ficaram no caminho. Tá bom, no terceiro, mais 4. Aí vai jogar com a mula, com os miúdos dos miúdos. É de 10 em 10 dias que o jogador de futebol pode jogar, na sua concepção? É assim que funciona? Depende do jogador. O Renato Augusto, o William, esse cara. Mas não estamos falando de Renato Augusto, falando do Fábio Santos. Daqui a pouco vai ter mais Corinthians pra eles discutirem. Deixa eu dar um recado aqui importante. Vamos acionar novamente o Zé Paes na nossa redação? O Zé, chega mais. O Vitor Pereira definiu a escalação para enfrentar o Avaí amanhã?
Pois é, Michele, a gente só fica sabendo da escalação uma hora antes da partida. O VP, ele não revela a escalação, claro, pra gente da imprensa. Os jogadores já devem estar sabendo com certeza absoluta, mas vamos colocar aí na tela um provável Corinthians que entra em campo amanhã para pegar o Avaí, pro Garrafa ficar louco da vida. Coloca aí na tela, Luiz Ricardo Fini, o provável timão que entra em campo amanhã, então, com o Cássio no gol. Aí nós vamos ter o Rafael Ramos ali na lateral direita, com o Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos do lado esquerdo. Provavelmente esse deve ser aí o setor defensivo. O Fausto Vera deve entrar no meio na vaga do Maicon, que está machucado. Rony e Juliano. Lá na frente, Adson ou Mosquito, Giovani ou Júnior Moraes. Com Roger Guedes, este muito provável Corinthians mistão, reserva, aí vocês vão falar pra mim. Renato Augusto, como você dizia aí anteriormente, viu, Michele? Treinou normalmente hoje lá no CT Dr. Joaquim Grava, deve ficar no banco nessa partida de amanhã contra o Avaí, já visando o jogo contra o Flamengo. Então ele deve entrar uns minutinhos aí lá na ressacada pra já tá pensando no outro jogo contra o Flamengo na próxima terça-feira, para aí sim jogar, entrar em campo, tentar ajudar o Corinthians, que precisa reverter esse placar de 2-0 aí que sofreu na ida. O Ramiro, jogador que voltou de empréstimo lá do mundo árabe, recebeu a camisa 17 do Corinthians, vai ser utilizado pelo técnico Vitor Pereira no restante da temporada. Matheus Vital, o VP, ainda está pensando. Só para a gente encerrar aí o boletim do Corinthians, viu, Michele? O William, o portal Gol, lá da Inglaterra, disse que o Fulham estaria de olho no William na contratação desse jogador, que veio justamente do Arsenal, do futebol inglês, agora para o Corinthians. O Corinthians promete fazer jogo duro para não liberar o William lá para o Fulham, viu, Michele? Volto contigo, beijão para todo mundo aí. Bom, aí só falta isso também, o Corinthians liberar o William, acho embora. que o Corinthians deveria facilitar a vida do William dentro daquilo que a gente tem ouvido, de que ele tá. A família dele não se adaptou, ele está muito infeliz. O Corinthians não é instituição de caridade, não, Eu Flávio. sei, mas eu não falei, mas eu não falei para Ué. dar de graça, não faz um acerto. Pai, precisa ver se ele quer, como é que tá isso aí. Então, por isso que eu Ele tô tem um falando. contrato, vamos cumprir o contrato. Exato, o que a gente sabe é que a família não se adaptou, Coisa ele que não, não- ele não coisa era o que que ele não foi Quanto imaginava. tempo ele tá aqui? Não tem nem um ano, Pois demora é, pra exatamente. adaptar. É, mas a família dele é inglesa, né? Das crianças, tudo. E aí ele der pra lá, não tô falando, faz um acordo, faz um acerto, facilita a vida dele. Como deixa- deveria ter sido deixa feito. ele voltar para Como Premier também League. deveria ter sido feito um acordo com o Luan. O Luan quer jogar, então? O Luan não tem, ele não faz nada no Corinthians. Ok, abre Ele mão, vai ter abre uma- mão de metade do salário Aí. para jogar no Santos, abre mão de metade do Aí contrato e sim. pega o passe. Qual a vantagem que o Corinthians tem? Foi um acordo que eu Eu discordo acho que ele tem completamente. que ele deve ter os seus motivos para liberar. E eu tô muito ansioso, tô torcendo demais pro Luan Torcida do dar Santos certo no também. Santos. Ó, seguinte.